Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 9 de junho de 2025. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 3, né, da terceira parte da Lei do Trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da necessidade do trabalho. E a questão que nós vamos estudar é a questão 676, tá bom? Quem quiser participar junto com a gente, antes da gente fazer a prece, pega aí o Novo Testamento e abre no Evangelho de João e de Lucas. Depois eu dou o versículo. Só deixa aberto o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas, que aí depois eu digo, é fácil achar o capítulo e o versículo, tá? João é o último evangelista e Lucas é o terceiro, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o último e Lucas é o terceiro. Então é só deixar aberto no Evangelho de Lucas e João, depois eu digo para vocês direitinho onde é que como eu estava descansando, eu esqueci de botar o apoio, mas faz parte. Então vamos lá, gente. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, as bênçãos que todos temos recebido, pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos ampare, para que a gente continue fazendo nosso trabalho, né? Não importa os obstáculos que apareçam, eu acho que a gente tem a força suficiente para vencer todos os obstáculos e trabalhar como a gente deve, precisa trabalhar pela divulgação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que os amigos espirituais, esses queridos companheiros nos fortaleçam e que a gente siga em frente, né? Buscando divulgar esse Evangelho do Senhor, que é tão importante. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Vocês aqui. Eu mandei hoje para vocês uma mensagem sobre reconciliação. Vocês viram, né? Eu mandei no WhatsApp, é um vídeo. Quem mandou esse vídeo para mim foi a Marisa Leal. Ela mandou esse vídeo e é da Yasmin Madeira. É Yasmin Madeira. Eu mandei para vocês porque eu achei interessante, porque está dentro daquilo que a gente vem estudando no Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, quem acompanha o estudo, eu até fiz um convite para vocês, né? Do estudo do Sermão da Montanha, que é uma obra que a gente estuda, é Sermão do Monte, Sermão da Montanha, é a mesma coisa. E eu disse que é uma terapia, uma verdadeira terapia. E nesse Sermão da Montanha, né, ele fala sobre reconciliação. E nós precisamos praticar a reconciliação. E hoje eu recebi esse vídeo da Maria Leal, uma mensagem da Yasmin Madeira, o título, Reconciliação. Há pouco, há poucos minutos antes de iniciar a aula aqui, eu recebi uma outra mensagem de uma amiga, Valéria do Vale, que é trabalhadora do COI. Eu não sei se ela ainda está do COI, mas todo mundo conheceu a Valéria, né? Aham. Mandou também uma mensagem para mim, falando em prece, falando em necessidade de oração, de reconciliação. E deve ser só essa semana a terceira mensagem que eu vejo falando de reconciliação. Da Valéria, da Marisa, de um outro amigo também de reconciliação, e um estudo do Sermão do Monte. Eu acho que chamar de coincidência fica esquisito, né? Por que será que esse tema, reconciliação, conciliação, paz, o da Valéria está muito em cima da paz, também está sendo muito ventilado.
Eu acho que é para a gente pensar, né? Para a gente pensar. Mas, Então, inclusive, a mensagem da Yasmin Madeira, muito bonita. Eu mandei para vocês o vídeo e mandei até um convitezinho para quem quiser, toda quarta-feira, 19h40, participar do nosso estudo Sermão do Monte, que realmente é uma terapia para a nossa alma, né? Um estudo muito bom que tem nos ajudado muito. Então, essas mensagens de reconciliação, conciliação, estão chegando para a gente. Eu já recebi umas três só essa semana, do final de semana para cá. Então, alguma coisa, né? Alguma coisa a espiritualidade está nos sinalizando. Então, a gente tem que ficar com as nossas antenas ligadas e buscar, né, o Evangelho de Jesus, e em todas elas fala-se muito do Evangelho de Jesus, né, para talvez, né, alguma coisa aí está acontecendo, a espiritualidade, né? Então, que a gente busque, busque isso, busque esse trabalho, que alguma coisa está acontecendo, gente. Essas guerras aí, Gaza, Ucrânia e outras coisas por aí, até mesmo aqui no Brasil, eu acho que isso, né, está começando a incomodar muito. E eu acho que alguma coisa vem por aí. Então, e a espiritualidade e essas mensagens chegando para a gente. Também o Haroldo Dutra Dias, eu li uma coisa essa semana, eu li uma outra de outro companheiro também. A gente tem que observar os sinais, né? Então, quem quiser estudar conosco, quarta-feira, 19h40, Sermão do Monte, é maravilhoso. Eu, pelo menos, adoro, para mim tem ajudado muito. Me considero uma terapia. Estão convidados. Então, vamos lá. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho, né? Pergunta 676, 676. Pergunta de Kardec: por que o trabalho se impõe ao homem? O verbo impor, ele tem uma ideia, se a gente for analisar a palavra friamente, de obrigação, né? De alguém que quer colocar uma coisa goela dentro, né? Uma obrigação, uma coisa dura, difícil, desagradável. Impor, né? Vou impor a alguém alguma coisa. Então, o verbo impor tem esse peso, esse sentido, né? E é uma coisa desagradável, porque ninguém gosta de ter nada sendo imposto a ela. Mas aqui, e esse verbo já apareceu numa outra resposta também dos espíritos, e Kardec também já usou em outros momentos, ele está aqui no sentido de necessidade, utilidade, né? Sociabilidade, no sentido de necessidade, utilidade. Então, ele diz aqui, ó, por que o trabalho se impõe ao homem? Olha o que os espíritos respondem. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Então, o trabalho se impõe para nós, homens, com corpo físico, encarnados, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, é um meio de desenvolvimento da nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Que infância? Na infância intelectual, quanto inteligência. Por isso é que seu alimento, né, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho. Sua segurança, quer dizer, é nossa necessidade, e nós precisamos de segurança, é, depende do nosso trabalho. Então, aqui é no sentido de necessidade, utilidade.
né? O seu bem-estar, estima, sociabilidade, autorrealização. Então, isso, né, esse trabalho não é imposto num sentido de castigo, como antigamente as pessoas viam, né? Ah, foi preso, vai trabalhar, vagabundo. Tem até a música, né? Vai trabalhar, vagabundo. Lembra daquela música do Chico? Tinha essa ideia de quem trabalhava, né, suando, era porque era um castigo para essa criatura. E não. O trabalho não importa que tipo. Existem vários tipos de trabalho. Por exemplo, os amigos, os espíritos superiores, só um minutinho, gente, aqueles espíritos, né, mais elevados, eles não trabalham, eles não é desse trabalho manual que muitos de nós realizamos. Eles não fazem esse trabalho manual como nós fazemos, mas eles trabalham muito, muito mais do que a gente. O trabalho deles é de outro tipo. Gente, olha, se cair um pouquinho aí, não se assusta, não, porque esse computador, não sei se é o computador, se é aqui, todo dia, quando dá assim, umas 4 e pouco, dá uma caidinha, eu não sei por quê. Isso acontece, mas acontece. Já umas 2 vezes que eu estou dando aula, quando deu assim, umas 4h20, deu uma caidinha. E aí, mas volta logo, então já sabe, não se assusta. Então, nesses espíritos celestes, eles trabalham muito, muito, mas não trabalham como a gente, não trabalham igual o nosso, mas a gente não vai poder negar que eles trabalham, e trabalham muito mais do que a gente trabalha. Então, o trabalho, ele pode ser de vários tipos, né? Pode ser cuidando de doentes, pode ser através de prece, de oração, de atendimento, pode ser o trabalho bruto, tudo é trabalho. E eles dizem aqui, né? Esse trabalho se impõe para a gente como por uma consequência da nossa natureza corpórea. É um tipo de expiação que eu trabalho inicialmente no grau evolutivo em que eu me encontro para reparar muitas coisas, né? Mas também para desenvolver a minha inteligência. Quanto mais eu trabalho, mais eu penso, mais eu faço elaborações, mais a minha inteligência o quê? Se desenvolve, né? Então, ele dizia aqui, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual, quanto, né, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho. Então, a gente precisa trabalhar, sim, para ter a nossa segurança, o nosso bem-estar, o nosso alimento. Então, tudo isso é importante. E eles continuam, né? Dependem do seu trabalho, da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, ou por Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, às vezes a pessoa não pode fazer aquele trabalho pesado, né? Porque ele é fraco, mas ele é inteligente. Pode usar a inteligência para buscar um trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos. 132. Voltem aí um pouquinho.
Só para a gente ver novamente essa palavra impor sendo colocada aqui. Olha lá, fica na parte segunda, capítulo 2 da encarnação dos espíritos, que é o objetivo da encarnação. 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O que que a gente encarna? Deus lhes impõe para nós, espíritos, a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha só, Deus nos impõe. Então, esse impor é no mesmo sentido da questão 676. Impor no sentido de necessidade, utilidade. Porque se os espíritos não encarnarem e reencarnarem, como é que eles vão evoluir? Já que ninguém ganha nada de graça, né? Ninguém ganha nada de graça. Inclusive, voltando à questão 676, ele diz assim, ó, por isso é que seu alimento, voltei a 676, alimento é uma necessidade fisiológica nossa, não é? Nós, enquanto encarnados, temos uma necessidade fisiológica da alimentação. Nosso bem-estar, segurança, né? Autoestima, valorização, tudo depende do trabalho. Depende do trabalho. E Deus não dá nada de graça. Nós temos que nos esforçar. E o trabalho é preponderante para isso. Então, vamos tirar da nossa cabeça aquela ideia lá do passado de que trabalho era coisa para gente inferior. Trabalho era tido como coisa Ah, de gente inferior. Período, né, da escravidão, essas coisas, e que foi muito grande, né? A gente, desde contando com história antiga, sempre, quando se tinha que fazer um grande trabalho, buscava os escravos, sejam escravos brancos, que tivemos muito, e o período dos escravos brancos foi muito maior do que a escravidão negra, tá, gente? Porque o pessoal fala muito da escravidão negra, né? Que durou aí uns 1400 e pouco, até 1800 e pouco, uns 600, 700 anos. Mas a escravidão branca vem desde antes de Jesus. E o homem branco também é escravo, porque quando tinha aquelas guerras, a população vencida se tornava uma população escrava. Os próprios judeus foram muito tempo escravos dos egípcios, né? Dos babilônicos. Então, escravidão só que sempre tivemos. E o escravo era o quê? Sempre colocado para o trabalho, para servir, produzir para o seu proprietário, né? E isso ficou no nosso inconsciente, porque todos nós já passamos por isso. Já fomos algum dia escravo e senhor. Então, essa ideia do trabalho como escravidão aqui no nosso consciente. Por isso que o pessoal dizia em segunda-feira, né? Segunda-feira. Ai, meu Deus, se eu começar tudo de novo. Ah, tô doido para me aposentar e parar e não fazer nada. Não é assim que o pessoal nunca fala? mais. É. Parar e não fazer nada. É a pior coisa que tem. Nossa, A pessoa que se aposenta e não se planeja antes de se aposentar para fazer alguma coisa depois da aposentadoria é desastre à vista. Eu é, falo isso por experiência de família. é verdade, é verdade. Se aposentou, estava planejando, só falava em aposentadoria, mas não planejou o que fazer depois. Imagina, Uma você, semana, 15 dias. imagina você fica, trabalha 30 anos, 35 anos, acorda todo dia 5 horas da manhã, que quem mora no Rio de Janeiro, cidade grande, sabe como é que é trânsito, né?
Diferente de Petrópolis, pega o ônibus daqui 5 minutos, está ali. Mas Rio de Janeiro, nossa senhora, sair de Jacarepaguá para ir para Cordovil, como eu durante mais de 20 anos fiz, era a epopeia. Na época não tinha BRT, não tinha nada disso. Então você acorda às 5 horas da manhã, já começa, né? Cuida da casa, deixa o almoço bom, deixa o café, sei lá, vai trabalhar. Trabalha até 5h30 da tarde. Depois você sai, ainda vai para a faculdade e volta. Então chegava em casa, isso 30 anos. Aí um dia, estou aposentado, você para tudo. Vai dar problema, não vai? Porque o teu corpo, a tua mente, está acostumado aquele negócio 30, 35 anos. Até hoje, eu acordo 5 horas da manhã. E hoje? Às vezes eu fico pau da vida. 5 horas eu boto o relógio para despertar, sempre cronometramente, mas antes do relógio despertar, eu já, opa! Depois eu até volto a deitar. Eu duvido uma pessoa que passou 30, 35 anos, quando às 5 horas da manhã, que ela não perde. Não porque ela está aposentada, deixa eu ver, 9 horas. O corpo tinha aquele ritmo. Então, normalmente, a pessoa que para de se aposenta, não vai fazer nada, é aquele famoso, vou jogar carteado na pracinha, vai ter problemas. Vai ter problemas. E um dia que você vai continuar trabalhando da mesma forma que você trabalhava antes. Mas você tem que ter uma ocupação. Tem que ter uma ocupação. Sair do trabalho para o ócio não dá certo. Não dá para mim, nunca deu. Tanto que eu aposentei e continuo trabalhando, até, trabalho até um pouco mais. Mas é assim, você tem um ritmo. Lógico que você tem que dar uma maneirada, mas você parar não dá certo. Mas essa é a nossa mentalidade. Estou doido para me aposentar, para ir morar no campo, para viajar, viver daquela cidade, ou ficar viajando, viajando, de perna para cima, sem fazer nada. Não dá certo. E os espíritos aqui dizem assim, ó, em compensação, né, aquele que não pode mais fazer aquele trabalho bruto, ele vai ter o quê? Que fazer um outro tipo de trabalho. Mas ele não pode parar de trabalhar. Eu não sei se eu não pedi para vocês pegarem, porque é um livrinho fininho, pequenininho, e eu só ia ler uma frase, não precisa. Quem quiser anotar, tem um livro, começa a minha dorzinha, uma dorzinha aqui, chata, gente chata pra caramba. Tem um livrinho chamado Conduta Espírita, do André Luiz. Deixa eu pegar aqui. Esse livrinho aqui, eu não sei se vocês conhecem. Conduta Espírita, do André Luiz. Pelos, pelo Espírito André Luiz. É psicografia do Valdo Vieira, tá? Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Tem um capítulo, chama-se, é o capítulo 8 no trabalho, tá? No primeiro item, ele diz assim, capítulo 8: desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna, né? Quer dizer, devemos dedicar-nos ao exercício constante de uma profissão nobre e digna. O engrandecimento da vida existe o tributo individual ao trabalho. E depois ele encerra esse texto dizendo assim, ele ainda diz assim, em nenhuma ocasião devemos desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres, úteis, enquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Não importa que trabalho que você faça, mas o valor dele está na qualidade dos seus frutos. Então, se você faz um trabalho, né, voltado para oração de pessoas que estão
com problemas graves, é um belo trabalho, um belo trabalho. Por quê? Porque essas preces irão ajudar alguém. Então, o valor recebe valor, o trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Aí eu vou no Evangelho, eu pedi a vocês para vocês pegarem. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 6, João capítulo 6, versículo 27. João 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. Aqui, o evangelista diz assim: trabalhar, acharam? João 6, João é o último evangelista. João 6, capítulo 27. O pão da vida. Ensino na sinagoga de Cafarnaum. Eu estou com o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Ele diz aqui: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Então, nós devemos trabalhar não pela comida que perece. É lógico que a gente também trabalha pela comida. Afinal, como nós vimos no Livro dos Espíritos, né, o, nós temos a necessidade fisiológica do alimento. Mas ele está chamando a atenção aqui para a gente não dar mais valor à busca, a trabalhar na busca pelo bem material. E tem pessoas, né, que vivem, trabalham muito, visando apenas o quê? A conquista das coisas na matéria. Para ter um carro novo, ter uma casa nova, ter boas roupas, poder viajar. Não que isso seja ruim. Afinal, ele diz também, né, que nós devemos também trabalhar para ter um bem-estar. Vamos falar isso depois. Tudo bem, mas não apenas por isso, tá? E tanto que ele falou aqui, por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Mas não pode ser só por isso. Por isso que aqui João diz, né? Trabalhai não pela comida que perece. São palavras de Jesus que João transmite no seu evangelho. Olha só, não pela comida, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, é Jesus, vos dará, pois deu o Pai o certifica. Ele tem autorização do Senhor para falar isso para a gente. Porque, afinal, nós somos espíritos. Então, a gente tem que estar muito mais preocupado com o alimento espiritual. Agora, aí mesmo, em João, nós vamos dar uma olhada, e depois não fecha a Bíblia, não, deixa aí em João, que depois a gente vai voltar em Lucas. Vamos dar uma olhadinha aqui em João, versículo 4, volta um pouquinho. João 4, versículo 7. É o capítulo 4, Rose. Capítulo 4, versículo 7. João, capítulo 4, versículo 7. Está falando, né, dessa alimentação, dessa
utilidade do trabalho, né? Então, Jesus e a mulher samaritana. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. E aí a necessidade fisiológica. E ele colocou o verbo aqui: comprar. Ele não foi assim, foram lá pedir alimento, foram comprar. Então eles tinham dinheiro, que era fruto esse dinheiro de quê? Do trabalho deles. Que a maioria eram pescadores. Pescavam o peixe, vendiam. O dinheiro arrecadado era dividido coletivamente. Então, Jesus jamais iria dizer assim: vão lá pedir de graça. Ora, a pessoa que vende é o trabalho dela. Ela precisa do dinheiro para comprar novos produtos, para se sustentar. Tá? Então, eles tinham uma bolsinha lá com dinheirinho que eles recolhiam, né, fruto do trabalho deles. Isso é importante a gente ver. Porque tem gente, não é crítica, mas é como às vezes as pessoas falam as coisas, se colocam. Tem pessoas que dizem assim, você diz assim, fulano, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer. Aí a pessoa diz assim, não, precisa não. Deus vai prover, entendeu? Deus vai prover. Fica assim, mas você precisa, né? Fazer a sua parte, procurar melhorar, estudar, para dar. Não, Deus vai prover. Fica parecendo que Deus tem a obrigação de nos sustentar. Né? Então, eu vou fazer corrente para isso, corrente para aquilo, pedir, porque Deus vai prover. Que história é essa? Deus vai prover. Nós temos que buscar, né? O nosso trabalho, o nosso pão de cada dia. Por que ficar esperando que Deus vai prover? Deus vai prover, vai cair, vai chegar, vai chegar. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Então, eles aqui, eles foram lá comprar comida, alimento. Assim, porque Jesus não era espírito puro, Jesus podia, de repente, dizer, não, nada de vocês irem atrás de alimento. Eu vou fazer aqui um qualquer coisa e vai aparecer uns alimentos aí fluídicos. Vocês vão comer, vão ficar de barriga cheia, não é? Afinal, é o espírito crístico, né? Mas ele fazia isso? Não. Gente, vamos fazer aí. Tipo assim, como a gente diz assim, vamos fazer uma vaquinha, cada um dá uma quantia aí do que tem na bolsa e vamos dividir entre nós. E aí vocês pegam esse alimento, vão lá no mercadinho comprar, tá? Então, assim a mulher samaritana lhe diz, aí vem uma mulher samaria tirar água. Jesus lhe diz, dá-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprar alimentos. Assim a mulher samaritana lhe diz, como tu, sendo judeu, a gente sabe do problema que tinha, né? Entre os judeus e a samaritana, apesar de serem tudo irmãos, eram todos irmãos, né? Mas viviam em guerra. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela disse: Senhor, nem tens vasilha. E, quer dizer, Jesus não tinha uma panela para pegar água. E o poço é profundo. Portanto, onde tens, tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Quer dizer, aquele que bebe da água comum, é água comum, uma hora você volta a ter sede, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É igual o que nós lemos antes aqui. No 4, no versículo 6, 27. Olha aqui quando ele disse, o que ele disse aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Então, Jesus tem autorização da Pai para nos dar o alimento verdadeiro e a água verdadeira, que nos dará a verdadeira alimentação e que matará a nossa verdadeira sede. Jesus tem essa autoridade, entendeu? Por isso ele diz para ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, né? O Senhor nem tens vasilhas, é profundo, portanto, de onde tens água viva? O poço é profundo. Ele diz: porventura, ela perguntou, tu és maior do que o nosso pai, que era o poço de Jacó, dele? Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? Que alimento foi aquele que Jesus, né, nos prometeu, lá do 6:27? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Foi esse alimento e essa água que vem através dos seus ensinos. E que a gente também tem que buscar com o esforço da nossa inteligência. Com o esforço da nossa inteligência. Né? Então, quando nos sentimos úteis, o trabalho tem essa utilidade. Né? O trabalho tem esse objetivo de ser útil. Então, quando nos sentimos úteis no trabalho que desenvolvemos, nunca teremos a fome ou a sede, né, de querer ser útil para alguém. Então, a gente trabalha, e como nós falamos, o trabalho pode ter várias formas, porque os espíritos bons, né, eles trabalham muito e não fazem o trabalho bruto que a gente faz. Esse trabalho, qualquer trabalho bom, ele tem essa utilidade de nos tornar úteis. A pior coisa que existe, deixa o evangelho aí aberto, está em Lucas, em João mesmo. A pior coisa que existe é uma pessoa se sentindo inútil. É a pior coisa que existe. Uma pessoa que se sente inútil. Diz assim: eu não presto para nada. É a pior coisa que existe. É a sensação da inutilidade. Por isso, quando nós trabalhamos, não importa o trabalho que a gente faz, e a gente se sente útil, né? A gente não vai ter essa fome, nem essa sede que Jesus falou quando conversou com a samaritana. Se você beber da água que eu estou lhe dando, você nunca mais terá sede. Porque aquele que segue o Mestre Jesus, ele sempre trabalha para o bem. Não importa o trabalho que você realiza. E trabalhando para o bem, você é útil para o outro e é útil para você. Significa o quê? Que você está se alimentando verdadeiramente do alimento que Jesus nos deu, tá? Como está lá em João 6:27, né? Você está se alimentando, por isso que ele falou.
Não trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica, o Pai o autorizou a fazer isso. Essa, essa comida, né, que permanece para a vida eterna, essa é o bem que você realiza. É o bem que você realiza. É essa sensação de utilidade. Você segue o ensino de Jesus e faz o bem. Você faz o bem. É a água que você bebe. Entendeu? É você sendo útil a alguém. Então, aquele que faz o bem nunca terá fome ou sede de querer ser útil, porque ele é útil. Ele é útil. Então, Jesus nos ensina isso. Ele nos oferece esse alimento, essa água que vai ficar para a vida eterna, essa sensação de utilidade, porque a gente segue o ensino dele, não importa o trabalho que você faz. Porque, como disse aqui, né? Deixa eu ver aqui. O, o André Luiz, pela psicografia do Valdo Vieira, o trabalho recebe valor pela qualidade de seus frutos. E lá em João, capítulo 5, versículo 17, está assim, ó, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá em João, capítulo 5, versículo 17. Então, o trabalho é um bem da vida, é uma bênção da vida. Vamos agora na questão 677. Kardec diz assim: por que prover a natureza por si mesmo a todas as necessidades dos animais? Olha só o que Kardec está querendo dizer. Olha aqui. A natureza, ela provê para os animais, né, todas as necessidades. Uma beleza, né? Os animais não precisam trabalhar com a gente, né? A natureza provê tudo para eles. Aí aquela perguntinha assim, e nós, como é que fica? E nós, natureza provê os irracionais. É mais ou menos isso aqui que Kardec está querendo saber. O que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Afinal, nós também não somos criaturas divinas, né? E se eles são seres inferiores e têm direito a tudo, e nós? Aí olha os que os amigos espirituais respondem. Tudo, tudo na natureza trabalha. Porque Kardec aqui quis dizer o seguinte, ele falou assim que o homem, na questão anterior, que o homem precisa trabalhar para desenvolver a sua inteligência. Aí quando ele diz assim, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Ele quis dizer assim, cabritinho, gatinho, cachorrinho, não trabalham. E a natureza era tudo para eles. Porque nós, os homens, que somos seres superiores, também não temos o direito a receber tudo, tudo. Entendeu? Se os animais não trabalham, por que essa dá as coisas para eles? Quem não faz a mesma coisa por nós, que trabalhamos e temos que tirar o suor do nosso corpo para poder comer, vestir? É, afinal de contas, os direitos são iguais? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Mas o Espírito diz assim: tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais. Mas o trabalho deles
de acordo com a inteligência de que dispõe, e ninguém pode dizer que a inteligência do animal é igual à nossa, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, o animal tem uma inteligência muito inferior. Nossa! E a inteligência deles tem, o, tem assim, a responsabilidade, né? Tem o objetivo de prover para eles a conservação. A, a conservação não coletiva, não coletiva, mas a conservação individual, né? Então, é, nós, nós que temos uma inteligência superior, nós podemos ser úteis aos outros e os outros podem ser úteis a nós. Isso é a função social do trabalho. É quando você é útil ao outro e o outro é útil a você. Então, nós precisamos uns dos outros. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, mas a leoa é a caça para o bando. Mas ela caça para o bando porque ela está inserida do bando. Então, ela caça visando a conservação do bando. A conservação do bando. Porque o animal, tá? Ele trabalha de acordo com a sua inteligência. É visando a conservação dele. Ele caça, ele faz as coisas visando sempre a conservação dele. Não tem essa ideia do coletivo. Nós não, nós não. Daí vem que do trabalho continua o âmbito espiritual. Não resulta o progresso. Do trabalho deles não resulta o progresso. Eles não caçam, né, para guardar comidinha, para fazer uma comidinha mais gostosinha amanhã. Eles não trabalham para amealhar moedas para fazer amanhã uma casinha melhor. Então, não tem esse progresso, né? Hoje, o urso caçou, está caçando, para prover lá, porque ele vai dormir na caverna. Amanhã, o urso já não mora mais na caverna, ele já fez uma casinha melhor para ele. Não, ele vai sempre dormir na caverna. Igual o, aquele animal, né, que faz a casinha lá na árvore, faz o buraquinho, faz a casinha. João de Barro, o João de Barro. Passa os milênios, a casinha dele é sempre a mesma. Ele vai fazer, amanhã eu estou progredindo, vou fazer a casinha de 2 cômodos. Ali o terceiro, vou fazer uma varandinha também. É sempre daquele. Então, o trabalho deles não visa o progresso, não lhes resulta progresso. O nosso, sim. O nosso, sim. Ao passo que o do homem visa a dupla vida. O nosso trabalho visa tem 2 finalidades: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, da nossa inteligência, o que também é uma necessidade para nós. E o eleva acima de si mesmo, nos eleva acima dos outros. Então, o animal, tá, o trabalho dele visa apenas a própria conservação. Assim a gente era quando não tinha desenvolvido a razão. Aquele homem, né, pré-histórico, ele trabalhava para quê? Só para sobrevivência. Só para sobrevivência. Só para isso. Sobreviviam os mais fortes. Só mais tarde que eles começaram o quê? Eles eram como gafanhotos.
gafanhotos. Vinham em bando, paravam no lugar. Aí coletavam tudo que podia daquela região, de frutos, raízes, animais que eles pudessem caçar, até esgotar o alimento que estava naquela região. Depois que eles faziam, saíam para outra localidade. Era o que nem gafanhotos. Não tinha essa ideia, vamos plantar um aipinzinho aqui, uma batatinha, um pé de couve, não tinha. A ideia era essa. Eram caçadores, coletores, então se estabeleceu no lugar, ficou aquele bando ali. Quando aquele lugar não tinha mais nada a oferecer, eles iam embora. Visava só a conservação do bando. Quando a inteligência começa a desenvolver, eles começam a fazer o quê? Parar. Parar em algum local. Normalmente próximo de água, corrente. Aí, ó, a inteligência já está mais desenvolvida. Aí já começam a caçar em bando. O couro dos animais já serve para fazer roupas. A comida, de alguma forma, estocando. Aí o homem vai usando do quê? Da inteligência, estratégias de caça. Está tudo nas pinturas rupestres. As estratégias de caça. Empurrar os grandes animais para o abismo, os mamutes, os grandes animais, eles empurravam em direção ao abismo. Normalmente abismo que era perto das praias. Aí caía aquele bando de animal no abismo. Morriam. Aí eles desciam, os que estavam vivos eles acabam de matar, porque, né? Aí ali mesmo eles desossavam os animais mortos ali, lavavam os ossos na água do mar e depois embalavam aquilo tudo com o próprio couro do animal e levavam. Aí ficava, dos ossos eles levavam também. Por que que eles levavam parte dos ossos? Para fazer armas, ponta de flecha, entendeu? Então eles aproveitavam tudo que era possível do animal. A carne, o couro, os ossos, a gordura, que sobrava ficava ali, o mar acabava levando. Era muito comum. Isso já é o quê? Já é uma ideia de quê? Coletividade. Visando o quê? Progresso, né? Ter mais alimentação, porque quando via o frio, a coisa ficava feia, e estava da gordura dos animais. Agora, o animal não tem essa, não tinha essa visão. Agora, o homem, aqueles primeiros homens, neandertais, eles primeiro agiam como os animais. Era que não um monte de gafanhoto. Não tinha essa ideia de pensar estratégias. Isso veio mais tarde, quando ele começa a trabalhar, e o trabalho leva ao quê? Ao desenvolvimento da inteligência, né? Então, aqui ele diz assim: daí vem que o trabalho não lhes resulta para os animais progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade para o homem e o eleva acima de si mesmo. Quando digo, olha o que o amigo espiritual vai dizer aqui, quando digo que o trabalho dos animais se cifra, quer dizer, se prende, né, no cuidarem da própria conservação, refiro-me a um objetivo com que eles trabalham. O trabalho deles visa a conservação deles, a sobrevivência deles. Entretanto, aí lá vem a conjunção adversativa, né? Entretanto, sem que o animal saiba prover das suas necessidades de conservação materiais, ele se constitui conscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre à realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. O animal, trabalhando para a própria conservação,
E está, de certa forma, executando um trabalho criador. Por exemplo, abelha. A abelha sabe que ela poliniza? Não. Olha o trabalho da abelha é importantíssimo. Então, ela trabalha para a sua sobrevivência. Mas o trabalho que ele diz aqui, ó, entretanto, provendo as suas necessidades, a abelhinha fazendo o trabalho dela, ela está provendo a necessidade material dela. Se constitui conscientemente uma executora dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que ela, a abelha, executa também concorre para o objetivo final da natureza. Se bem que ela nunca vai descobrir isso. Ela nunca vai saber que o trabalho dela é de suma importância para a natureza. E nós, humanos, precisamos das abelhas. A minhoca, ela trabalha para a conservação dela, mas ela executa um trabalho importantíssimo, que é o quê? Realizar, construir túneis debaixo da terra, para que o oxigênio possa circular e alimentar as raízes das plantas, que podem produzir, realizar a fotossíntese. Entendeu? E a minhoca sabe disso? Não. Mas ela, por isso que ele falou, todos os animais também trabalham. E a pergunta de Kardec é a seguinte: por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Que isso é isso? Eles não fazem nada, não fazem nada para ninguém. E, no entanto, a natureza dá tudo para eles. Eles trabalham sim. Só que eles não têm consciência do objetivo do trabalho deles. E é o que ele falou aqui. Eles são os executores dos desígnios do Criador. Os pássaros não espalham as sementes? Espalham. Muitas florestas surgiram a partir dos pássaros, não é? A partir dos pássaros. E os urubus? O pessoal diz que bicho feio. Para que existe urubu? São os lixeiros da natureza. São os lixeiros da natureza. Pegam a carne podre aqui. Já reparou que o urubu se alimenta lá no alto, na camada de ozônio? Por quê? O ozônio esteriliza, não é? Higieniza. Então ele pega a carne podre e vai, se alimenta dela. Depois ele vai lá para a camada de ozônio fazer a sua digestão. Ninguém vê urubu com diarreia, porque comeu carne podre. Eles são os lixeiros da natureza. Os abutres, os urubus, se alimentam daquilo, tem um organismo preparado para aquilo. Depois, ó, você olha lá em cima, vê aquelas coisinhas pretas bem longe. São os urubus fazendo a digestão. Já pensou a natureza sem os urubus? Já pensou o mundo sem os pássaros, sem as minhocas, sem as abelhas e outros animais por aí? Vocês sabiam, é, quando houve aquele desastre nuclear em Chernobyl, né? É lá na Ucrânia, é na Ucrânia. Chernobyl fica na Ucrânia. E aquela usina, né, se arrebentou lá, todo mundo teve que sair, muita gente morreu, muita gente até hoje é doente, muita criança nasceu depois disso, e hoje são doentes, têm câncer ainda. Às vezes são netos daquelas pessoas que tiveram aquilo. E nascem ainda cheio de problema, de doença, de câncer, por causa da radioatividade.
E dizem que aquele lugar vai ficar lá não sei quantos séculos fechados. Sabe o que que os cientistas descobriram agora? Porque tem um domo, eles colocaram um domo sobre a usina de Chernobyl. Mas esse domo, uma cobertura, ela tem que ser renovada de não sei quanto tempo. De tanto tempo tem que ser. Eu não sei se é de 15 anos, 20 anos. Só que custa uma fortuna trocar aquele domo. E na data certa, não se troca. Muito pelo contrário, já descobriram até que essa guerra que está lá, né? Imagine, que a radioatividade estava vazando. Os cientistas descobriram agora, olha só como é a natureza. Os, ninguém pode morar lá. Tem alguns animais que moram lá, que não conseguiram tirar todos da vida selvagem, né? Alguns animais sobreviveram. Alguns sobreviveram e se modificaram. Sofreram, tipo, uma metamorfose, entendeu? Por causa da radioatividade. Então, tem animais que nascem com duas cabeças, tem animais que nascem com três olhos, com um olho só. E a natureza foi se vamos dizer assim, se transformando, né? Alguns animais, mas o problema é que a natureza vai lá. Tem animais lá, né? Tem gente que tenta ir lá fazer turismo, outras coisas. Tem gente querendo voltar porque não tem habitação, aquela coisa toda. Então, o que eles descobriram? Cientistas. E em volta do tomo, onde a radioatividade é maior, vem surgindo uma bactéria que não existia antes. Ela começou a existir. Apareceu agora, ou se existia, sofreu uma mutação e ela está se alimentando da radioatividade. Ela está se alimentando da radioatividade. Então, eles não sabem se é uma bactéria que existia, que eles não conheciam, e que ela sofreu uma mutação. Ou foi uma bactéria que apareceu, de repente, depois da radioatividade. E ela vem se alimentando da radioatividade, promovendo uma limpeza. Uma limpeza. A bactéria, uma bactéria que se alimenta de radioatividade. E, ao se alimentar, ela não se torna venenosa, ela não se torna perigosa, não vai ser um monstro que a bactéria vai virar um monstro, não vai virar um monstro. É uma bactéria que surgiu da natureza, que eles não sabem que se é uma mutação de uma outra bactéria, ou ela apareceu, e ela está se alimentando da radioatividade sem causar, sem se transformar num monstro, e está limpando aquela região. Lógico, vai levar muitos séculos ainda, mas ela está acelerando o processo de limpeza porque ela se alimenta da radioatividade. Eu vou ver se eu acho a matéria e mando para vocês. Gente, que coisa é isso? Agora eu digo, isso é coisa de Deus. Ela se alimentando da radioatividade. Isso, e a radioatividade não a mata, não a transforma em monstro. Ela está fazendo uma limpeza. Aí vai explicar isso. Ah, é um caso, pelo amor de Deus, né? O que ele está dizendo aqui? Essa bactéria, tá aí, ela se alimenta da radioatividade pela própria conservação dela. Mas ela sabe o bem que ela está fazendo? Não. Mas tá lá. Eles trabalham inconscientemente, são os executores dos desígnios do Criador. Por isso, eles, Kardec, por isso Deus provia a eles o que eles precisam. Porque eles não trabalham para o progresso deles. Eles trabalham para a própria conservação deles. Mas, sem saber, realizam os desígnios do Criador. Agora, nós, inteligências superiores aos animais, temos que trabalhar para o nosso progresso e para o progresso da coletividade. Da coletividade. Essa é a função social do trabalho. Um ser útil ao outro. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a nossa função, tá? Então, muito interessante isso, né? Vamos aqui. Aí a gente vê, gente, essa história de função social do trabalho, coisas que eu vou estar discutindo agora, a partir dos anos 80.
Os espíritos já trazem aqui para a gente isso. Já estão trazendo isso em 1857. Olha só. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Ele já quer saber, ó, do mundo mais adiantado que o nosso. Aí os espíritos dizem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Qual é a natureza desses homens dos mundos mais superiores? O trabalho deles está em relação com as necessidades deles. Quanto menos materiais são estas necessidades, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo inútil, né? Nós não devemos pensar, então, no mundo superior, superior, superiorzão, como eles não têm necessidade de materiais como a gente, então eles ficam sentados com a perna cruzada. É isso que ele colocou aqui. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. E a gente aprendeu que a doutrina espírita já falou para a gente. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele trabalha, não é assim? Mais ele trabalha. Então, quando o Kardec pergunta assim, se nos mundos mais aperfeiçoados os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar, ele diz sim, que o trabalho é uma bênção divina, é uma necessidade do espírito. Só que a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Nós ainda precisamos muito do alimento material, das coisas materiais para sobreviver. No mundo onde os espíritos não têm mais um corpo como o nosso, onde o corpo material é muito mais sutil, talvez não precise do alimento como nós, do feijão, do arroz, do macarrão, não é? Da carne. Então, ele não vai precisar ir para o campo trabalhar, plantar mandioca. Ele não vai precisar. Mas o trabalho, ele vai realizar, né? Então, não é porque ele não tem mais a mesma necessidade como nós das coisas da matéria, que ele vai se tornar inútil, inativo. Isso é contra a lei de Deus. Tanto que Jesus falou, meu pai até hoje trabalha, e eu trabalho também. É interessante que ele diz, meu pai até hoje trabalha. Mas logo depois ele diz o quê? Eu trabalho também, tá, gente? Né? Falou, meu pai até hoje trabalha. Mas eu trabalho também, ele teve essa questão de quê? Você está no joelho para produzir assim, diferente. Meu pai trabalha até agora. E Deus, e eu trabalho também. Então, ele diz assim, então vocês também têm que trabalhar. Vocês também têm que trabalhar. Então, se Deus trabalha até agora, qual é o espírito, por mais elevado que seja, que vai dizer, não, eu não preciso trabalhar? Se o Criador trabalha desde quando? Ninguém sabe, né? Quem é que vai se atrever e vai dizer, eu não preciso mais trabalhar? Quanto mais elevado, mais trabalho. Aí ele diz, a ociosidade seria um suplício, em vez de ser o benefício. Foi aquilo que nós falamos no início da aula. Muitas vezes nós ficamos correndo atrás da aposentadoria, mas querendo o quê? A ociosidade. A aposentadoria. E a gente vai falar sobre lei do repouso, tudo isso que a gente vai falar. Mas muita gente põe isso na cabeça. Insiste em aposentar. Ainda faz assim, me aposentar. Pensando o quê? Na ociosidade. Vou viajar, vou para a praia, vou ficar sentado lá da beira da praia comendo camarão, sardinha frita, e não quero saber de nada.
Isso é ignorância, né? Isso é ignorância. Então, a ociosidade é um suplício e traz doença, né? Doença e traz também o nosso tema da nossa palestra de hoje, que vai ser a palestra às 18h30, né? Que é essa dependência química que nós vamos falar hoje. Né? E o nosso tema aqui, ó, deixa eu pegar aqui, do nosso tema de hoje, deixa eu ver aqui direitinho, porque muita gente. A dependência química, não, desculpe, não é doença do espírito, não. Essa foi, já foi. Nossa, que eu ainda não. É tanta coisa que eu fico perdida. Deixa eu ver o tema de hoje aqui, ó. Opa, meu celular também está. Já de tanto que eu mexer, ele está danado, né? A palestra de hoje, dia 9, né? Pensamentos obsessivos e a relação com a dependência química. Muita gente se tornou um dependente químico depois da aposentadoria. Muita gente. Quando eu falo dependência química, a gente sabe, bebida, não está falando só de cocaína, maconha, heroína, não, tá? O alcoolismo é uma dependência química. Muita gente se tornou alcoólatra depois que deixou de trabalhar. Muita gente, muita gente. Eu falo isso porque eu tenho experiência na minha família. Muito triste, mas é verdade. Então, ociosidade nunca. A gente tem que estar sempre trabalhando. Que o trabalho visa o nosso progresso e o progresso da coletividade. Bom, gente, vamos encerrar aqui. Semana que vem, questão 679. 679. Semana que vem, dia 16. Bom, e o Evangelho de Lucas, deixa aí marcadinho, já para a semana que vem. Então, a gente foi até 679 para a semana que vem. Como esses temas aqui são importantes, gente. É um livro, né, uma mensagem de 1857, mas que é altamente importante para o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Que a gente está vivendo nos dias de hoje. Agora, como a gente fala também, né? Sobre o trabalho. Esse trabalho precisa ser um trabalho útil, porque tem muita gente por aí dizendo que está trabalhando, mas realizando coisas inúteis que prejudicam o outro. Então, o trabalho tem que ter essa utilidade. Né? Tem muita gente que diz assim, eu trabalho, mas esse trabalho tem utilidade? Não. Então, vamos agradecer a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por nos dar essa oportunidade da gente refletir sobre esse assunto que é atualíssimo, apesar de esse tema ter sido trazido pelos Espíritos lá em 1857, sobre a lei do trabalho e a importância do trabalho, para que a gente veja essa ideia de trabalho de uma forma diferente, como a gente vem encarando, né, há muitos séculos, como trabalho castigo, uma coisa, né, dos inferiores, né? Então, que a gente nunca a ociosidade é um veneno, uma desgraça para o homem. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, tá bom? Eu vou passar aqui para a Denise, daqui a pouco a gente retorna para o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, que está maravilhoso também, tá? E mais tarde, às 18h30, a nossa palestra pública sobre dependência química, que eu convido todos vocês a participarem. Carmen, tu faz a leitura do Prepare a Prece da palestra. Sim, Rose, sim. Ah, minha amiga, obrigada. Um beijo aí para vocês.